Eu quero convidar você hoje para nós pensarmos sobre paciência. A ideia de nós plantarmos e termos paciência para colher. Qual que é a nossa postura para isto? Eu quero meditar sobre a vida de Jó, um homem que passou por uma série de dificuldades, mas ele no final da sua vida colheu, e colheu muito. O texto que eu quero meditar está em Tiago. Eu quero que você preste muita atenção em Tiago, capítulo 5. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como ele espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes, presta atenção no versículo 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Uma coisa que vale a pena você pensar, eu quero fazer uma pergunta de diagnóstico agora. Vamos pensar um pouco, tá? Às vezes a gente coloca a nossa vida no automático e isso é muito ruim, porque às vezes nós temos que fazer uma introspecção, uma autoanálise, principalmente para nós pensarmos em nós. Todos nós temos qualidades e defeitos. Todos nós. Se você pensar na tua vida, você vai perceber que você tem muitas qualidades e também tem muitos defeitos. Todos nós. Eu quero que você pense agora em alguns defeitos que você tem. Qual é o defeito que mais aflora na tua vida, que mais tem te prejudicado a viver ultimamente? Quais são os teus defeitos? Pensa comigo. Nós temos passado por um momento onde muitas pessoas têm falado sobre a ansiedade. Eu creio que isto, mais do que nunca, está aflorado hoje nas pessoas. Medo, ansiedade, medo, impaciência. Muitas pessoas têm problema de falta de perseverança. Outras têm problema com pessimismo. Outras têm problema com acessos de raiva. Aquela coisa de não ter controle emocional, domínio próprio. Qual é o teu maior defeito? O que te aflige? O que é que realmente tem tirado de você o equilíbrio e a paz? O que tem prejudicado você a viver bem? Tanto você com você mesmo, como você com a sua família, e até o lidar com as situações e a vida no dia a dia, as circunstâncias da vida. Quais são os teus defeitos? Uma coisa que eu quero que você pense, que a pior coisa que existe é quando nós nos acomodamos com os nossos defeitos e nos conformamos com eles. Eu quero tratar hoje sobre um problema que tem pego muitas pessoas. Muitas pessoas. Tem sido o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. De mim, de você, todos nós. Sempre passamos por situações, ou estamos passando por situações que geram isto. É a questão da impaciência. Você se considera uma pessoa impaciente? Você se considera uma pessoa que não tem paciência? Olha só a ideia de impaciência. Se nós pegarmos a definição de paciência, presta atenção. É uma virtude baseada no autocontrole emocional. É uma virtude baseada no autocontrole emocional. Você tem esse problema? Falta de autocontrole emocional? O que é paciência? Suportar situações desagradáveis, sem perder a calma. O que é paciência? É a tolerância com os erros dos outros. Você tem paciência com as pessoas? É quando você tolera os erros que elas cometem com você. É a ideia de perseverança. Perceba que este é um ponto vulnerável nosso. É um ponto fraco. Eu e você passamos muito por isto. Agora, uma dificuldade muito grande é quando as situações da vida favorecem a impaciência. Nós estamos passando um tempo onde as pessoas estão extremamente impacientes. Impacientes porque estão em casa, impacientes porque estão com problemas financeiros, impacientes porque não têm perspectiva, impacientes porque não sabem o que virá. Nós vemos que a quarentena só está sendo prorrogada. Era março, depois passou para abril, agora já entrou maio. Nós não sabemos se vai entrar junho, não sabemos. Não sabemos o que virá, não sabemos a gravidade dessa pandemia, não sabemos. Então isso vai gerando em nós
um certo exasperar, uma certa impaciência. E é justamente aqui que entra uma coisa que eu quero desafiar você a pensar. A fé. Eu quero que você pense muito nisso. A ideia da fé. A chave que Deus quer nos dar para podermos passar dias bons, dias melhores. E é justamente esta a mensagem de Tiago. Tiago, ele escreveu essa carta numa época onde a igreja estava sendo perseguida. É uma época de crise. Uma época onde as pessoas tinham perdido seus bens. Uma época onde as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Uma época onde as pessoas estavam passando dificuldades terríveis, terríveis. Como hoje estamos passando, as pessoas da igreja primitiva estavam passando por dificuldades tremendas, terríveis. E aí, onde que Tiago entra? Tenham paciência, tenham paciência. Vocês vão colher o que vocês estão plantando. Eu acho linda essa analogia que ele faz, de nós colhermos o que vamos plantar. Então, a ideia principal aqui é o que nós temos plantado. Se nós esperarmos colher alguma coisa, o que eu vou colher? Eu vou colher aquilo que eu plantar. E quando eu estiver colhendo, o que eu vou, quando eu estiver plantando, tá? Presta atenção nisso. Quando eu estiver plantando, o que é que eu vou colher? E a paciência para esperar. E é neste momento que Tiago, ele desafia a igreja a pensar no exemplo de Jó. Versículo 11. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe deu, o Senhor lhe proporcionou. Porque o Senhor é cheio de complacência, de compaixão e de misericórdia. Presta atenção no que Tiago diz. Jó, ele foi um homem, aqui que vem a expressão paciência de Jó. Tiago usa essa expressão paciência de Jó. Jó foi um homem que passou por uma crise terrível, chamada provação. O que Deus fez com Jó? Literalmente, colocou a fé dele no fogo. A palavra provação dá a ideia do que o ourives faz com o ouro. Ele pega o ouro e coloca no fogo para queimar as impurezas e torná-lo mais puro, torná-lo mais precioso. Não é para acabar com o ouro, mas é para fazê-lo melhor. O que Deus fez com Jó? Colocou a fé dele no fogo. E qual foi a ideia de Jó? Eu tenho que ter paciência. Eu tenho que me portar. Eu não posso perder a minha fé. Então, quando a palavra de Deus mostra a vida de Jó, por causa da postura dele, Deus deu para ele o dobro de tudo aquilo que ele tinha. Eu acho linda essa palavra, é muito fantástica essa mensagem. Nós vemos que Jó, ele recebeu no final da sua vida o dobro de tudo que ele tinha. Por quê? Porque ele plantou e ele teve paciência para esperar. Sabe o que vai definir aquilo que vai acontecer com você? É a tua postura, é o teu jeito, é a maneira como você lida com as dificuldades. Se você não tiver paciência nesse momento, você pode pôr tudo a perder. Você pode perder o teu casamento, você pode perder a tua família, você pode perder o respeito dos teus filhos, você pode perder a tua comunhão com Deus, você pode perder o teu trabalho, você pode perder a tua fé. Então, é muito importante eu saber me portar. É muito importante eu entender que eu tenho que ter paciência para esperar. Tem algumas coisas que eu tenho que fazer, mas tem outras que eu não tenho que fazer. Nós estamos numa situação agora que ou esperamos ou morremos de ansiedade e de medo. Então eu quero meditar com você hoje dentro da perspectiva de Jó. Nós vamos fazer um passeio na vida dele, de uma forma rápida, breve, sucinta, mas nós vamos trabalhar esse tema, a paciência para esperar e colher. E a primeira coisa que eu quero pensar sobre a vida de Jó é crer que Deus tem um propósito em tudo. No finalzinho da vida dele, no capítulo 42, no final dessa turbulência, ele disse o seguinte, preste atenção nessa palavra, isso aqui vai ser uma chave para você. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu sei que podes fazer todas as coisas. E eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu quero que você
preste atenção no que Jó descobriu. Quando Jó falou isto, ele ainda estava passando dificuldades. Mas ele chegou numa conclusão: eu sei que o Senhor tem um propósito em tudo. Em tudo. Quem foi Jó? Jó provavelmente, de acordo com os maiores teólogos e historiadores, estudiosos da Bíblia, ele foi contemporâneo com Abraão. Ele viveu na época do Gênesis. O livro dele está lá perto de Salmos, porque a Bíblia não está em ordem cronológica, está em ordem de assuntos. Então, apesar de ter a história dele no capítulo 1, capítulo 2 e no capítulo 42, a grande maioria dos textos de Jó são poéticos. Então, Jó virou um livro poético. Então, ele está lá junto com os livros poéticos, junto com os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Jó é um livro poético, por isso que ele fica lá no meio da Bíblia. Mas Jó era contemporâneo de Abraão, na terra de Uz. Ele viveu ali na época dos patriarcas. Agora, ele era o homem mais rico do Oriente, é o que a Bíblia nos mostra. Era um homem que tinha muito dinheiro, era um homem que tinha uma família estruturada, era um homem temente a Deus. Diz a Bíblia que ele zelava pelos seus filhos, e todas as vezes que os seus filhos davam festas, ele ia lá dar sacrifícios e orar pela vida dos seus filhos. Ou seja, Jó era um homem querido por Deus, apaixonado pelo Senhor, um homem temente a Deus, ao ponto de Deus elogiá-lo, a ponto de Deus olhar para ele e falar assim: não há na terra ninguém como o meu filho Jó. E este homem perdeu tudo. Este homem perdeu tudo. Houve uma calamidade, uma catástrofe atrás da outra. É uma coisa interessante, Satanás chegou na presença de Deus e começou a testar Jó, dizendo para Deus: ele é fiel porque o Senhor abençoou com tudo. Aí Deus disse: eu deixo você tocar nele, eu deixo você tocar nas coisas dele, você pode tocar porque ele não vai blasfemar contra mim. E o que Satanás fez? Tirou tudo que Jó tinha. Tirou tudo que Jó tinha. Tirou as suas riquezas, tirou os seus filhos. Jó, de uma hora para outra, perdeu tudo que tinha. Eu acho extremamente interessante e importante, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. O diabo nunca vai além do que Deus permite na vida de um cristão, na vida de um filho dele. Satanás, ele sempre vai até o limite onde Deus deixa. Se Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó daquela forma, foi porque Deus sabia que Jó tinha estrutura para suportar. Deus conhecia Jó, como Deus conhece você. Então eu quero deixar uma coisa bem clara para você. O diabo não tem poder sobre a sua vida. E todas as provas que acontecem com você, é até onde Deus permite que ele vá. Mas ele nunca vai, nunca. Quando Jó perdeu tudo que tinha, olha só o que ele diz. Ao ouvir isto, Jó levantou-se, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, então prostrou-se no chão em adoração. Adoração, perdeu tudo. E ele disse: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tirou, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, e em nada culpou a Deus. Você é capaz de agradecer por uma coisa ruim na tua vida? Sabe que Jó colheu muita coisa depois pela postura dele. Quando acontecem coisas boas em nossas vidas, o que nós fazemos? Agradecemos. Quando acontecem coisas ruins, o que nós fazemos? Reclamamos. Cadê a fé? Qual que é a diferença nossa para o incrédulo? Qual que é a diferença nossa para uma pessoa que é ateu, que não conhece Deus e que desonra Deus? Nenhuma. O que Jó fez? A paciência dele em plantar, e sabendo que ele ia colher, e ele colheu muito, a paciência dele foi justamente na hora da crise. É muito fácil nós termos paciência quando as coisas estão boas. Mas nas crises, aí sim eu preciso ter fé. Diante daquilo que aconteceu com Jó, o que ele fez? Ele agradeceu, ele adorou. Ele adorou. Ele disse para Deus: Senhor, eu te agradeço porque eu vim nu e eu vou voltar nu. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a postura desse homem.
Satanás não ficou contente, chegou diante de Deus e disse: ele ainda é fiel porque ele tem saúde, toca na saúde dele. É que Deus disse: eu permito que você toque na saúde dele, poupa-lhe a vida, limites. Satanás foi e tocou, e ele teve feridas da ponta da cabeça até as pontas dos pés. E quando ele estava ali doente, olha só, perdeu tudo que tinha, perdeu a sua família, os seus filhos, perdeu praticamente todos os seus bens e agora perde a sua saúde. E neste momento, a mulher dele chega para ele e fala: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha só a resposta de Jó. Quando a mulher disse: você ainda mantém a sua integridade, essa palavra é forte, integridade. Amaldiçoa Deus e morre. E Jó respondeu: você fala como insensata, como louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Olha só a resposta dele: nós aceitamos o bem, não vamos aceitar o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Postura, postura. Eu e você, nós ficamos diminutos, pequenos demais, diante de um homem deste. E pensamos: isso é impossível alcançar. Não é impossível, não. É possível, sim. Se Jó conseguiu, eu e você podemos conseguir também. É só começar a alimentar postura. É só você entender que a tua fé, do tamanho de um grão de mostarda, é pequena, mas se ela for regada, alimentada, cuidada, ela pode crescer. Ela pode, a cada dia, ser maior. Então, o que eu tenho que fazer? Postura, gratidão. Dizer para Deus: o Senhor sabe o que faz. Jó, ele tinha uma convicção. E é o que falta muito para mim e para você. Convicção de que Deus tem um propósito em tudo. Que tem um plano em tudo. Queridos, a nossa vida faz parte de um propósito maior. Eu quero que você guarde uma coisa no teu coração. Deus não gira em torno de nós. Somos nós que giramos em torno dele. Deus é soberano. Então a postura nossa é que vai definir tudo, tudo. Sabe qual foi a palavra mais profunda que Jó disse no auge do seu sofrimento? Eu amo esse versículo, do capítulo 19. Eu sei, olha a convicção desse homem. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que no fim ele se levantará sobre a terra. E aqui ele fala sobre a convicção que ele tinha da ressurreição. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro. Como anseia no peito o meu coração por isto. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que se tudo acabar, eu estarei na presença dele. Eu sei. O que ele coloca aqui? Os meus olhos na eternidade. Os meus olhos focados naquilo que virá depois. Eu não posso confinar a minha vida, a minha esperança, a minha expectativa no aqui e agora. Eu vou ficar desanimado, eu vou ficar impaciente, eu vou ficar exasperado, eu vou ficar com depressão. Mas se os meus olhos estiverem na eternidade, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus tem um propósito, eu sei que Deus tem um plano, mesmo que eu não entenda. Eu sei. Nada do que acontece nesse mundo está fora da direção de Deus. Nada. Deus planejou, Deus coordenou, Deus permitiu tudo o que acontece. Ou você acha que esse vírus pegou Deus de surpresa? Ou você acha que essa pandemia pegou Deus de surpresa? As coisas que vierem a acontecer daqui a um tempo, você acha que Deus foi pego de surpresa? Lógico que não. Deus está no controle de tudo, Deus permite tudo. A grande questão que eu e você, como Jó, temos é essa pergunta intrigante. Por quê? Por quê? Eu não sei. Por quê? Jó, ele chegou para Deus e perguntou: Senhor, por quê? Por que eu fiquei doente? Por que eu perdi tudo? Por quê? Ele não tinha falta de fé, ele não blasfemou, ele não desanimou,
Ele não desonrou Deus, ele manteve sua integridade. Mas ele expôs para Deus o porquê. Como Davi também, nos Salmos, escancarava o coração e dizia: Deus, eu não estou entendendo nada. Por quê? Porque meus inimigos estão contra mim. Então são questionamentos. Isso aí acontece muito comigo e com você também. Nós questionamos. É interessante que Deus não respondeu para Jó. Jó faz algumas perguntas: por que o Senhor permitiu, por que o Senhor deixou acontecer, por que isso, por que aquilo outro. E sabe o que Deus fez? Fez 70 perguntas para Jó, 70. Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu pus os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu criei as estrelas? Onde você estava? 70 perguntas. Sabe o que Deus quis dizer ali? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu coordeno tudo, eu controlo tudo, eu sou o soberano do universo, eu sou Deus. Eu sei o que eu faço. Eu sou Deus. E Jó terminou o livro sem saber o que aconteceu. Por quê? Porque Deus diz: quem faz sou eu. Quem coordena sou eu. Quem age sou eu. É isto que eu e você precisamos entender. É isso que nós precisamos alimentar a nossa vida, a nossa fé, de que Deus sabe o que faz. Então, o que eu preciso ter? Postura, gratidão, fé, não reclamar, não ficar desesperado, não ficar exasperado. Por que Jó foi um exemplo de paciência? Porque ele plantou e uma hora ele colheu. A pergunta que eu quero fazer para você: o que você tem plantado? Essa ansiedade, esse medo que você tem plantado no teu coração só está levando você à impaciência. Não está te ajudando em nada. Os pensamentos são muito mais nocivos do que você imagina, porque estão minando a tua fé. Cristãos, filhos de Deus, desanimados. Cristãos, filhos de Deus, desesperançosos, preocupados, tensos. Alimenta mais a tua fé. É um apelo que o Senhor faz para você como filho de Deus. Se você quiser realmente colher algo novo lá na frente, se você quiser realmente ter expectativa e perspectiva, plante algo novo na tua vida. Mas creia que Deus sabe o que faz e que Deus tem um propósito em tudo. Esse tempo, Deus coordena, Deus dirige. Olha só o que Jesus diz em Mateus capítulo 10. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Palavra de Deus para a tua vida. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Palavra de Deus para a tua vida. Palavra de Deus para a tua vida. Se Deus controla até os pardais que caem, e Ele diz: olha, os pardais, você compra pardais por algumas moedinhas, que eles não valem nada, mas eu coordeno, eu controlo, nada acontece sem o meu controle. Aí Ele vai mais fundo ainda: eu conheço você mais do que você. Você não sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus conhece alguns detalhes da tua vida que nem você conhece. Deus é soberano. Você é filho de Deus. Sossega o teu coração, acalma, quieta-te, para de lutar. Diga para Ele: Deus, me dê paciência, porque eu sei que o Senhor tem um propósito nisso tudo. Quanto tempo vai durar isso? O que vai acontecer depois? Eu não sei, eu só sei que eu estou com o meu Deus. O que vai ser o futuro? Eu não sei, mas Deus já está lá, e Ele é o meu Pai, e Ele me ama. Isto é fé. As pessoas lá fora não têm isto, que eu e você temos, e nós desprezamos, porque nós estamos vivendo como uma pessoa incrédula. Estamos vivendo como se estivéssemos aqui ao léu.
dominando. É por isso que nós estamos extremamente preocupados, com medo e impacientes, porque não temos o controle do futuro. Ou eu me rendo a Deus pela fé, ou eu vou viver exasperado. E o que vai acontecer? Eu só vou colher coisas ruins na minha vida. Depressão, desânimo, enfim, sem falar nas besteiras que a gente faz quando está impaciente. Eu tenho certeza que você já magoou pessoas que você ama por causa da tua impaciência. Eu tenho certeza que nesse tempo você já ofendeu pessoas que você não gostaria de nunca ter ofendido por causa da tua impaciência. Isso está te levando aonde? Eu quero deixar um texto para você que vai abrir como uma chave, um descortinar sobre propósito. É um dos textos mais lindos da Bíblia sobre esse assunto. Se alguém julga estar firme, em pé, cuide-se para que não caia. Presta atenção nisso, para você cair você tem que estar em pé. Então qualquer um de nós estamos sujeitos à queda. Mas olha só o que o versículo 13 diz. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, tentações humanas. E Deus é fiel. E Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, Deus lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. Esse texto para mim, ele é uma chave, sabe? As pessoas têm diferente tipo de fé. Alguns têm mais, outros têm menos. Postura. Mas sabe o que esse versículo diz? Que Deus conhece o limite de cada uma. De cada pessoa. Deus sabe o limite meu, o limite teu, o limite do filho tal, de todos. E a Bíblia diz que Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. As coisas que têm acontecido com você não é além do que você pode suportar. Creia nisto. Deus é fiel. Se Jó foi tentado daquele jeito é porque Deus sabia, ele podia suportar. Não precisa ter medo. Se você achar isso, eu nunca vou conseguir suportar. Deus não vai te tentar, Deus não tenta ninguém, Deus prova. Mas Deus não vai permitir que você seja tentado além do que você pode suportar. Então as coisas que acontecerem com você está debaixo da proteção, da direção de um Deus fiel. É isso que Jó descobriu. Bem sei que tudo podes, meu amado. Bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei que o Senhor tem um propósito em tudo. Mesmo quando eu não entendo, eu sei. Isso vai gerar paciência na tua vida. Uma outra coisa que eu quero destacar sobre a vida de Jó, a paciência para esperar e colher, é buscar uma comunhão íntima com Deus. Eu acho fantástico quando Jó chega no capítulo 42 e ele cita: eu sei que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os propósitos de Deus vão se cumprir. Ele é soberano e é isso que ele descobriu. E é isso que eu e você precisamos descobrir também, que Deus está no controle de tudo. Mas ele falou uma outra coisa interessante, no capítulo 42, no versículo 5. Ele diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Sabe o que Jó disse aqui? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, tudo o que aconteceu comigo fez eu te conhecer mais. Tudo o que aconteceu comigo fez eu te conhecer melhor. Não se esqueça que este homem que falou isto foi elogiado por Deus lá no capítulo 1. Quando Deus chega para Satanás e diz: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, homem íntegro, de caráter, homem que teme a Deus e se desvia do mal. Este homem foi elogiado por Deus, mas só que ele diz: hoje eu estou melhor do que antes, hoje eu te conheço mais do que antes. Uma coisa que eu quero desafiar você, de todo o meu coração:
Sabe o que vai te dar paciência para você colher e colher muito e Deus mudar a tua sorte? É você fazer desse tempo um tempo de estreitamento na tua comunhão com Deus. Um tempo onde você vai conhecê-lo mais, se apegá-lo a Ele de uma forma mais intensa. Isto vai ser decisivo para que você saia inteiro e principalmente saia melhor do que agora. Mesmo Jó, com tudo aquilo que ele já tinha, sendo elogiado por Deus, ele diz: hoje eu te conheço mais, eu te conheço melhor. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Olha só esse salmo, o Salmo 25. Quem é o homem que teme ao Senhor? Deus instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, palavra de Deus para a tua vida. Você teme a Deus, você vai viver em prosperidade. Os seus descendentes herdarão a terra, Deus vai abençoar você e a tua família. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E Deus os leva a conhecer a sua aliança. Uma coisa que nós precisamos entender: quanto mais perto de Deus eu estiver, mais fé eu terei. E quanto mais fé eu tiver, menos impaciência haverá na minha vida. Alimente a tua fé e os teus medos morrerão de fome. Alimente a tua fé e a tua impaciência morrerá de fome. Então o que eu preciso entender? Que eu sou filho de Deus. Sabe aquela coisa do pertencimento? Sabe aquela coisa gostosa de que eu sou filho de Deus? Eu pertenço à família de Deus, Deus me ama por quem eu sou, porque eu sou filho, não é porque eu faço tudo certo. A ideia de pertencimento mesmo. Você fez muitas coisas erradas na tua vida, eu também fiz. Todos nós erramos, mas Deus nos ama porque nós somos filhos. As coisas que estão acontecendo com você não é castigo, mas é um aprendizado. Então, quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais intimidade você cultivar, mais você buscar nesse tempo, mais fácil você vai sair dele. E principalmente, como Jó, vai sair melhor do que entrou. A nossa fé tem que ser dinâmica, a nossa vida espiritual tem que ser dinâmica, não é estática. Olha só o que Deus diz em Deuteronômio. Deus te conduziu por aquele grande e terrível deserto. Talvez é o deserto que você está passando hoje. Serpentes abrasadoras, escorpiões. A terra que ainda não havia água. Onde Ele fez sair água da rocha, da pederneira. Que no deserto te alimentou com o maná que os teus pais não conheciam. A fim de te humilhar. Presta atenção nisto. As provações da vida são para nos humilhar, nos provar, mas afinal te fazer bem. Eu preciso entender que Deus quer fazer bem. Eu preciso entender isso. Como Ele disse lá para Israel quando estavam entrando na terra prometida: eu humilhei vocês, principalmente para saber o que está no coração. Olha bem para mim, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Muita atenção. As crises mostram-nos quem nós realmente somos. Se você é uma pessoa impaciente, na crise você vai demonstrar quem você é. Se você é uma pessoa que não tem fé, você vai na crise demonstrar quem você é. É muito fácil ter fé quando está tudo bem. É muito fácil ter fé quando as coisas estão correndo bem. Quando vem a crise, aflora o que nós somos. E é justamente isso que nós precisamos entender. O que está aflorando agora em mim? Impaciência, medo, ansiedade, depressão, desânimo, irritabilidade. Isto é quem eu sou. Então, o que eu preciso entender? Que eu preciso ser tratado. O que eu preciso entender? Que Deus está deixando, permitindo que isso aconteça para me tratar. Deus está usando as crises para te tratar. Deus está usando esse tempo para me tratar. E nós podemos sair disso bem melhor do que nós entramos. É só se deixar a tratar. É só ter postura. Só ter postura. Eu quero terminar dizendo uma coisa fantástica. Quando que Deus restaurou Jó?
Olha só que coisa interessante. O versículo 42, mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E Deus lhe deu o dobro de tudo quanto ele tinha antes. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Como que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Ele tinha 3 amigos que o acusaram o tempo todo. Ele tinha 3 amigos que só o deixaram pior. Quando chegou no final, Deus disse: você vai orar pelos seus amigos. Ele ainda estava doente. Ele ainda estava pobre. Mas Deus mudou a sorte de Jó quando Jó começou a orar pelos amigos dele. Não era quando Jó estava orando por ele próprio, porque ele estava precisando. Mas uma coisa tremenda no texto: os seus amigos estavam precisando mais do que ele, mesmo tendo saúde e riquezas. Porque o coração de Jó Deus conhecia. A integridade de Jó Deus conhecia. Eu quero fazer um apelo para você: para de ter pena de você. Para de sentir-se penalizado. Para. Tem muita gente que tem mais dinheiro que você, tem mais saúde que você, mas está precisando muito mais do que você da intervenção de Deus. Você tem tudo, porque você é filho de Deus. Você é a pessoa que pode ser mais feliz deste mundo, porque você tem Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. O que Jó aprendeu com isto? Apesar dele estar doente, pobre, os seus amigos estavam mais debilitados do que ele. E o que Deus fez? Mudou a sorte dele quando ele orava pelos seus amigos. Comece a olhar para as pessoas com mais compaixão, tá? Comece a olhar para os outros com mais misericórdia, com mais paciência. Paciência. Tem muitas pessoas piores do que você, que precisam da tua oração. Para de acusar. Para de falar mal. Para de apontar o dedo. Para de ferir. Porque você vai começar a perceber que Deus vai mudar a tua sorte quando você começar a agir com mais misericórdia, mais tolerância e mais amor com as pessoas. Foi o que Deus fez com Jó. Mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Eu quero trazer uma palavra profética para você. Você vai plantar e vai colher muito nesse tempo. Deus vai abrir um caminho para a tua vida. Um caminho no deserto. Deus vai agir. Eu tenho certeza disso. Mas alimente a tua fé. Tenha postura. Alimente mais gratidão. Alimente mais a ideia de dizer para Deus: eu sei que o Senhor tem um plano nisso tudo. E eu vou sair disso tudo melhor. Porque eu tenho fé de que o Senhor está no controle de tudo. Nada do que está acontecendo na tua vida está fora do controle de Deus. Deus te abençoe. Deus te renove. Deus te fortaleça. E principalmente, Deus te dê paciência para você colher tudo aquilo que você está plantando. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.